No coração da Roma eterna, o icônico Papa Francisco navega nas ondas de desafios de saúde que chamaram a atenção do mundo inteiro. Sua silhueta, vista recentemente se movimentando em cadeira de rodas, marca uma reflexão profunda sobre a vulnerabilidade humana. Ao longo dos anos, suas batalhas contra dores nos joelhos, quadris e cólon criaram uma história de resiliência e determinação. Sua operação abdominal em junho de 2023 e o cancelamento de sua viagem a Dubai devido à bronquite levantam questões sobre o futuro. Neste contexto de incerteza, o mundo está à escuta da voz do Papa que, embora rouco, continua a transmitir mensagens de paz, chamando a atenção para o seu estado de saúde e o potencial impacto no seu pontificado. A cena então muda para o Vaticano, onde existe uma atmosfera de incerteza. Apesar das garantias de um simples resfriado, todos os olhos estão voltados para a saúde do Papa. E sua recente visita ao Hospital Gemelli levantou mais perguntas do que respostas. Neste cenário, o vaticanista colombiano Néstor Ponguta, com mais de 2 décadas de experiência e autor de importantes publicações sobre o Papa, mergulha numa Roma cheia de especulações e esperança. O seu relato ilumina não apenas a situação atual do Papa Francisco, mas também os procedimentos e tradições que orientam a sucessão papal, revelando um sistema eleitoral cardeal rico e complexo. Enquanto o mundo espera, o Vaticano prepara-se, apoiado por um colégio de cardeais eleitores que refletem a diversidade e a globalização da Igreja Católica. O Papa Francisco, com a sua liderança e empenho, já preparou o terreno para o futuro, embora circulem constantemente especulações sobre a sua possível demissão. A sua visão de um pontificado humilde, próximo dos fiéis e aberto ao mundo inteiro, lança as bases de um legado que poderá influenciar a direção da Igreja nos próximos anos. Nesta história de fé e fragilidade, o Papa aparece não apenas como um líder espiritual, mas também como um símbolo da humanidade num mundo turbulento. A sua capacidade de enfrentar doenças e desafios pessoais com graça e determinação ressoa nos fiéis, inspirando um sentimento de unidade e compaixão. À medida que se intensificam as especulações sobre a sua saúde e o futuro do seu papado, a comunidade global observa com apreensão. O Vaticano, com a sua resiliência e sabedoria históricas, envolve-se num manto de incerteza, preparando-se silenciosamente para qualquer eventualidade. A antiga instituição, com as suas tradições e processos profundamente enraizados, enfrenta a possibilidade de mudanças significativas, refletindo a natureza dinâmica da fé num mundo em constante mudança. A possibilidade da renúncia do Papa Francisco está a suscitar debate e reflexão não só na cidade do Vaticano, mas em todo o mundo católico. A sua decisão de preparar uma carta de demissão desde o início do seu pontificado sublinha a sua consciência da mortalidade e o peso das responsabilidades que carrega. Este ato, embora de acordo com a tradição do seu antecessor Bento XVI, marca uma nova era de transparência e humildade na liderança da Igreja. A comunidade católica, liderada por um colégio diversificado e global de cardeais, está agora a pensar no futuro. A escolha do próximo Papa será influenciada não só pela visão e pelo legado do Papa Francisco, mas também pelas necessidades de um mundo em rápida mudança. O diálogo entre tradição e inovação, humildade e autoridade torna-se central na escolha do futuro líder da Igreja. Enquanto o Vaticano se prepara para o futuro, o mundo observa com esperança e oração. A liderança do Papa Francisco, caracterizada por uma abordagem humilde e inclusiva, estabeleceu um novo padrão para o papado, que valoriza a proximidade com os fiéis e o compromisso com a justiça social. A ênfase na Igreja em saída para alcançar o mundo, em vez de esperar que o mundo chegue até ela, renovou a missão da Igreja no século XXI. À medida que se multiplicam os rumores sobre uma possível mudança à frente da Igreja Católica, surge um panorama de possíveis sucessores, refletindo a diversidade e a globalidade da Igreja atual. Dentro do Vaticano, personalidades como o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e o cardeal Matteo Maria Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana e fundador da comunidade de Sant'Egidio, reconhecida pelo seu empenho, parecem ser os principais candidatos. Esta perspectiva abre caminho para um retorno às raízes italianas do papado,
enfatizando a riqueza e a complexidade da tradição eclesiástica. Ao mesmo tempo, a cena católica global destaca candidatos de continentes onde a fé está a experimentar uma expansão dinâmica. Da África, com cardeais como o do Congo, que traz a perspectiva de um pontificado africano, novo para a Igreja, AOS, candidatos asiáticos. Em resposta à crescente presença católica neste continente, o próximo conclave poderá marcar um momento de maior internacionalização do papado. Esta fase de transição surge num momento de desafios sem precedentes, com uma Terceira Guerra Mundial progressiva e questões de importância global que exigem uma liderança espiritual resiliente e visionária. O papado latino-americano de Francisco revitalizou a fé num continente rico em fiéis, mas a sua experiência também sugere que o futuro pode pertencer a um líder de outras regiões em crescimento, como a Ásia ou a África, imagem da distribuição demográfica global dos católicos. No meio deste pensamento sobre o futuro, a saúde e a capacidade do Papa Francisco de continuar a liderar são questões de grande preocupação. Embora cansado e limitado por limitações físicas, a sua perspicácia mental permanece afiada, como evidenciado pelas suas recentes reuniões com líderes mundiais e figuras políticas. Esta dualidade de fragilidade física e força espiritual define o seu pontificado nestes dias incertos, destacando a resiliência humana face às provações. A perspectiva de um conclave mais ponderado, como sugerem historiadores e especialistas do Vaticano, sugere um desejo de uma tomada de decisão mais profunda, numa era de informação rápida e por vezes enganosa. Esta potencial reforma, destinada a abrandar e aprofundar as deliberações, poderá garantir que o próximo líder da Igreja seja escolhido com o maior cuidado e sabedoria, refletindo um equilíbrio entre tradição e inovação. O Papa Francisco disse repetidamente que o papado é vitalício, mas a renúncia nunca foi descartada. Depois de 11 anos e numerosos livros escritos sobre ele, a vida do Papa Francisco será finalmente contada com suas próprias palavras no novo livro Minha Vida, Minha História, através da História. O Papa reitera que, em caso de renúncia por motivos médicos, não seria denominado Papa Emérito, mas seria simplesmente Bispo Emérito de Roma e serviria como confessor. No entanto, repete que esta é uma hipótese distante, porque não tem motivos tão sérios para pensar em desistir. Nesta autobiografia, o Papa narra as memórias da sua infância na Argentina até os momentos que antecederam o conclave que o elegeu em 2013. O Papa Francisco também regressa à sua relação com o Papa Bento XVI, dizendo-se entristecido por ver como o Papa Emérito foi explorado para fins ideológicos e políticos por pessoas sem escrúpulos. My Life, My Story Through History será publicado pela HarperCollins em 19 de março na Europa e na América. Esta é a primeira vez que uma grande editora americana publica um livro do Papa Francisco. O que você acha? Deixe um comentário ou simplesmente comente Amém. Deus o abençoe.